Bom dia, pessoal. Meu nome é Vanderleia, eu sou analista de BI e Tech Lead aqui na Salesforce, tá? Vou compartilhar aqui com vocês hoje um pouco desse conteúdo sobre essa metodologia que a Tableau desenvolveu, que é o Tableau Blueprint, tá? Então a gente vai acompanhar aí um pouquinho de como isso se evoluiu, de onde ele surgiu, né? E quais os objetivos que a gente quer alcançar usando essa metodologia, entender um pouquinho aí como a gente pode transformar aí a nossa organização de forma que ela seja orientada a dados, que é um assunto que vem se falando muito aí no mercado, né? Bom, hoje a gente sabe que muitas pessoas ainda não reconhecem, né, essa cultura impulsionada por dados. Então, a gente entende aí que as organizações têm uma grande dificuldade de acessar esses dados. E aí, o que acontece? A Tableau, ela compilou, né, algumas práticas recomendadas e a experiência de alguns clientes que têm de histórico aí de cases, para ajudar, né, para montar essa metodologia e ajudar nessa transformação aí relacionada à orientação a dados dentro de uma organização. E como que a gente pode fazer com que a nossa empresa se torne data-driven, né? Como que a gente pode, hoje a gente pergunta muito isso, né? Como que eu faço para minha empresa ser orientada a dados? Como que, às vezes a gente até sabe alguns caminhos que podem nortear a gente, mas não é tão fácil de mudar essa cultura dentro de uma organização, tá? E aí a Tableau teve essa ideia de criar essa metodologia do Tableau Blueprint para a gente, para poder ajudar a nortear, né, principalmente os clientes, assim, que já usam, isso pode ser aplicado, tá, pessoal? Lembrando que é uma metodologia, então eu posso aplicar independente da ferramenta que eu estou usando na minha empresa, tá? Mas aqui a gente está falando do produto da Tableau, então eu estou pensando aqui muito, eu vou falar às vezes um pouco mais das ferramentas da Tableau, né? Do desktop, do server e tal. Então a gente vai falar muito dessas ferramentas aqui por questão de a gente está falando disso, da metodologia que envolve eles. Mas poderia ser aplicado a outras ferramentas também, porque a gente está falando mais de uma parte de organizacional do que efetivamente só técnica, tá? Então, quando a gente olha aí essa questão do impulsionamento por dados dentro de uma organização, a gente percebe que já não tem-se mais aquela discussão do onde eu pego o dado, de que fonte que vem o dado, de onde que eu vou buscar essa informação no mercado, bases fora da minha empresa, tal, para eu poder olhar o dado. Então, essa importância, essa significância em cima do dado já mudou bastante, né? Então, hoje a gente tem aí milhões, milhões e bilhões de dados o tempo todo rodando, sendo gerados em tempo real. Então, você tem aí as mídias, várias empresas trabalham com dados que são via mídia social. Então, você tem aí um volume de dados exponencial gigantesco para essas empresas consumirem, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aí empresas que trabalham totalmente virtual, como uma Amazon ou empresas que trabalham como vendas, uma Americanas da vida, que trabalha com vendas online, além de lojas, entre outras, tá? Entre N empresas aí, uma 99 Táxi, por exemplo. Então a gente consegue ver aí a gama de informação que essas empresas devem consumir, de dado, né, que ela deve consumir aí e armazenar, tratar e armazenar esses dados. Então já é um volume gigantesco que se tem. Mas a questão não é do volume do dado que a gente tem, e sim o que a gente vai fazer com esse dado. Como que a gente está extraindo o valor desse dado? Será que a gente está sendo efetivo na forma que extrai isso? Será que a gente está conseguindo realmente buscar trazer uma informação que seja útil para a nossa empresa, para o nosso negócio? A gente está respondendo as perguntas de negócio que são importantes para que eu possa evoluir o meu processo dentro da empresa, para que eu possa tomar decisões assertivas? Então, esse é o caminho que o Tableau Blueprint aí propõe para a gente, de ajudar a nortear esse caminho, tá? Pensando nesse ponto das análises, que a gente precisa saber como nortear esse caminho, como tomar decisões assertivas, que eu estava falando,
A McKinsey, ela fez um estudo, tá? Nesse estudo foi contemplado aí em torno de 1.000 empresas, tá? Com mais de um bi de receita, abrangeram aí 13 setores e 12 regiões geográficas, tá? Nesse estudo, 92% dessas empresas, elas fracassaram em alcançar o objetivo de análise em qualquer nível escalável aí que você possa imaginar. Eles não conseguiram atingir os objetivos necessários dentro para responder as perguntas que eles precisavam de negócio dentro das suas empresas, tá? Então é um número bastante alto, tá? Essa pesquisa aí é de 2018, faz 2 anos aí que foi realizada, mas é um número bem preocupante quando a gente olha que em questão de dado, que o dado hoje norteia decisão de muitas empresas. Mesmo que você não seja totalmente orientado a dados, ainda assim todo mundo acaba usando alguma forma para chegar num resultado, né? Não que seja sistematicamente, ou num Excel, ou num papel de pão. De alguma forma está chegando lá para tomar algum tipo de decisão. E aí a gente tem os 8% dessa amostra aí, desse estudo, e esses 8% que identificaram alguma coisa diferente, o que, que eles sabem, o que, que eles descobriram que os outros não descobriram? Né? O que, que eles conseguiram fazer aí que foi de diferente, né? Então, eles conseguiram extrair realmente, identificar e extrair, né, valor dos dados deles. E de qual forma eles fizeram isso? Então, nesse estudo, foi identificado que eles capacitaram seus colaboradores para tomarem decisões melhores em cima desses dados, tá? E isso não tem a ver com a tecnologia. Então, muitas vezes a gente pensa que implantando um bom software, implantando tecnologias absurdas, eu vou resolver todos os problemas da minha vida. Não, numa empresa não é só baseada em tecnologia, né? A tecnologia ela vem auxiliar, né, o nosso trabalho no dia a dia. Então, quando a gente fala aí da tecnologia nos auxiliando para trazer aí um retorno de resultado que a gente queira para tomar uma decisão, a gente tem que pensar que no meio desse caminho aí, a gente está falando de uma transformação realmente organizacional, onde eu preciso ter pessoas ali que vão estar capacitadas para trazer para mim um melhor resultado possível, né? Então aí sim eu vou conseguir tomar essas decisões. E não é que as pessoas não têm capacidade, né? Às vezes não tem a capacitação, é muito diferente de capacidade, né? As pessoas às vezes elas têm a aptidão analítica, né? Mas às vezes não estão capacitadas mais de forma aprofundada para trabalhar até mesmo com a ferramenta que você está implantando na sua empresa. Então, se essa pessoa não está capacitada, o nível de entrega dela, o nível de comprometimento dela, de engajamento, também vai ser comprometido no resultado que você está esperando, tá? Então, como que a gente pode fazer com que isso se torne realidade na nossa empresa? Esses 8% aqui se tornem realidade. Como que a gente pode trabalhar aí orientado a dados, né? Então, a Tableau criou um modelinho aqui, um mapinha para a gente, um fluxo, para a gente poder se basear aí e ter algum direcionamento, né, daquele norte que eu falei para vocês, né, um norte, como que eu faço, como que eu sigo, como que eu posso implementar isso daí, né? Então a Tableau veio com essa ideia dessa metodologia para a gente conseguir aplicar isso, tá? E aí ela dividiu, né, um pouquinho aqui, a gente já vai entrar nesses pontos todos aqui de estratégia de análise, de apoio, tá? Implantação, monitoramento, agilidade, proficiência, nós já vamos entrar nesse ponto. Mas a Tableau, ela dividiu aqui, isso daqui em 4 bloquinhos, tá? Que é uma parte que a gente entende que nesse processo aqui de estratégia de análise e apoio executivo de equipes de projeto, a gente tem aí um processo de descoberta. E o que, que é esse processo de descoberta, né? Então a gente divide aí na parte de descoberta, que é um dos primeiros quadrinhos que a gente tem,
para obter o quê? Informações internas, falar com os nossos usuários, entender que estratégia que eu vou usar e quais indicadores eu posso usar, quais os casos de uso. Por exemplo, eu tenho lá uma área que é muito importante, que gera um dado crítico para a empresa, e aí aquela área está lá sofrendo, fazendo aquilo ali na mão, alguma coisa assim. Implantei uma ferramenta tal e quero uma estratégia para poder colocar isso daí, de repente, colocar numa tela, disponibilizar para o meu executivo, alguma coisa do tipo. Eu consigo, através da descoberta, entender como que está o uso de dado dentro da minha corporação, dentro da minha organização, né? Entender como que está a arquitetura que está suportando o uso desse dado, entender aí as equipes como que estão trabalhando com isso, quem são os usuários chaves envolvidos nesse processo, e aí trabalhar isso de forma faseada. Então, eu consigo trabalhar isso em curto, médio e longo prazo. Consigo definir uma estratégia para desenvolver todo esse meu trabalho, tá? Então, nessa fase de descoberta, essa jornada de descoberta aí é muito importante. E o apoio dos usuários, eles se sentirem inseridos e em conjunto com o apoio executivo, vocês vão conseguir evoluir bastante nesse processo, tá? Então, lembrando que, assim, depende muito do ponto de como sua empresa está hoje, mas independente do quão madura ou não ou iniciando ela está, não impede ela de fazer aqui, de implantar uma metodologia dessa e já começar a tentar fazer a coisa entrar numa rodinha interessante aí de organização, de maturidade, já começar um processo mais organizado, ok? Então, a gente tem uma outra parte que é extremamente importante, aí, um outro quadro, que é aqui de confiabilidade e governança, né? Então, quando a gente fala de ter dados confiáveis, o usuário ele precisa ter confiabilidade no dado que ele está olhando, senão ele não vai abraçar esse processo, muito menos qualquer ferramenta de mercado que você use para trazer informação para ele se o dado não estiver correto. Ok? Então, os dados confiáveis e uma boa governança podem trazer aí resultados muito importantes nesse processo. Então, a parte de governança é a parte toda que você vai definir toda a parte de controle, função, processos repetíveis, que ficam aí, processos que são o tempo todo está acontecendo aquilo ali, repetitivos mesmo. Quando a gente fala repetíveis, é repetitivo mesmo, um processo que todos os dias tem que rodar, alguma coisa assim, então você vai conseguir identificar isso para disponibilizar dados, conteúdo adequado para que esses usuários consigam fazer as suas análises e disponibilizar esses dashboards num ambiente seguro. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando toda a parte de acesso, de liberação, de chaves, de controle, tanto do Tableau, de acessos ao Tableau Server, quem pode, quem não pode, como que pode acessar isso, quem distribui, quem não distribui, quem publica. Então, tem N fatores que dá para se organizar já no começo de um projeto, né? E até mesmo de todo esse processo, para que vocês tenham aí uma melhor qualidade no final, quando vocês estiverem efetivamente trabalhando já com esses dados publicados em nuvens e compartilhando com todo mundo. Quando a gente fala de uma outra fase aqui, que é de implantação, a gente deixa aí tudo pronto para os nossos usuários, tá? O software instalado, a gente está falando de configuração, de usuários estarem instruídos, capacitados, as comunicações estarem estabelecidas. Então, a gente está dentro dessa caixinha da implantação, a gente tem toda a parte de implantação, capacitação, comunicação. Então, eu preciso que essas coisas estejam se conversando. Não adianta eu ter implantado um software, mas eu não ter capacitado meu usuário a usar esse software e não ter um canal de comunicação onde eu possa, de repente, falar com esse meu usuário, né? Onde eu possa ter divulgações ou fóruns que possam evoluir esse processo dentro da minha organização. E é isso que quando a gente fala que uma empresa está trabalhando orientada a dados. Eu tenho que ter algo dentro da minha empresa onde que não seja uma coisa isolada. A minha área tem lá o Tableau, trabalha e beleza, fechou, é isso aí.
e ninguém mais sabe, né? Alguém sabe que eu tenho alguma coisa lá que eu faço uns relatórios, que eu faço uns indicadores, mas não existe um compartilhamento dentro da minha organização. Temos aqui uma parte de evolução, né, que entra toda essa parte de monitoramento, de manutenção desse processo, de avaliar como que está o usuário lá na ponta, de avaliar como que está o andamento disso, como que as pessoas se estão engajadas, se estão publicando, se o que está publicando é útil, as práticas recomendadas de desenvolvimento, se as pessoas estão realmente engajadas, se elas estão sendo suportadas por uma parte operacional em relação a esse processo, tá? Então, é muito importante esses pilares aqui que a gente está olhando, tá? São de extrema importância aí. E agora a gente vai falar um pouquinho aí desses 3 recursos, que é a agilidade aqui, ó, que é a agilidade, proficiência e comunidade, tá? Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando aí do ambiente, tá? O ambiente, quando a gente diz agilidade, é o ambiente técnico mesmo, tá? Não é o ambiente, meu escritório, não. É o ambiente técnico mesmo, que vai trazer agilidade para o meu processo de criação, que vai trazer agilidade para o meu negócio, que vai trazer esse retorno de negócio que eu preciso e vai ajudar os meus usuários a trabalharem de uma melhor forma, tá? No dia a dia. Quando eu falo de proficiência, estou falando aí ligado mais à análise do usuário, né? Mais de capacitação mesmo, de desenvolvimento de cada um. Comunidade, a gente está entrando aí no desenvolvimento dessa mudança cultural dentro da organização. Então, é muito importante a comunidade estar engajada e fortalecida dentro de uma empresa para que todas as pessoas que precisam e os demais em volta se sintam inseridos e participantes desse processo evolutivo aí. E como pilar, a gente precisa ter toda essa parte de confiança e governança, tá? Que é o pilar de tudo aqui. Se eu não tiver uma boa governança e dados confiáveis para se trabalhar, dificilmente eu vou conseguir ter aqui esse retorno que eu preciso da agilidade, tá? Porque eu vou perder a confiança do meu usuário em cima do dado que eu estou oferecendo ali para ele. E aí a gente vai entrar agora um pouquinho mais a fundo em cada um desses temas, tá bom? No final aqui a gente vai abrir para perguntas e aí vocês podem perguntar mais algum detalhe que vocês achem interessante, tá bom? Então, quando a gente estava falando ali da nossa parte de estratégia de análise, apoio executivo e equipe de projetos, a gente está falando justamente de definir, como eu falei, as visões, a estratégia de análise, o como que a gente vai direcionar as nossas atividades dentro da empresa, né? Como que a gente vai definir aí esses times, né? O que vai ser de curto prazo, o que vai ser de médio prazo e longo prazo, como que eu vou atuar em cima de cada um, quais os objetivos que eu vou criar para alcançar esse desenvolvimento que eu preciso aqui dentro, lembrando que é tudo dentro desse ciclo aqui, ó, que está atrás aqui, né? Então a gente está falando que a gente vai trabalhar todo esse ciclo que está aqui atrás, todo esse fluxo, dentro dessa estratégia de análise que a gente quer desenvolver. Tá? Identificar os usuários chaves, quem serão os patrocinadores desse processo, quem são as equipes de projeto que vão estar envolvidas, tá? Quais usuários são importantes no primeiro momento, nesse tempo que vocês vão definir. Descobrir e priorizar casos de uso, como eu disse. Você tem aí dentro, provavelmente sempre dentro da empresa, tem uma área que já gera alguns indicadores, que já gera alguns números. Vai atrás dessa área, vai identificar qual caso seria interessante a gente trazer para dentro desse processo e começar pega um pedacinho, faz um pedacinho primeiro, vê como se comporta, faz um ensaio, né? Então, nada melhor que um ensaio aí para vocês terem uma visão de como que vocês conseguiriam implantar isso, fazer toda a parte de implantação, monitoramento, manutenção, governança, capacitar a galera. Então, vocês conseguem criar aí um clima organizacional muito positivo, né? E depois você vai levando essa mudança cultural aí dentro de outras esferas da organização, tá? E sempre o usuário tem que estar abraçando isso e o apoio executivo também, tá?
Quando a gente fala aí de agilidade, né, a gente fala que é seguro, estável desde o início, mas que consegue escalonar, evoluir, crescer conforme as mudanças da nossa organização, tá? Então eu preciso estabelecer aí, quando eu falo de agilidade, eu tenho que ter aqui falando um pouquinho técnico, tá, pessoal? A gente precisa estabelecer aí um ambiente seguro, né? E esse ambiente seguro é um ambiente onde eu possa fazer implantações ágeis, onde eu consiga fazer isso de forma um pouco mais rápida, tá? Baseada nesses processos repetíveis, estabelecer uma arquitetura segura, né? Estável, confiável. Aqui está usando muito o termo de escalonável, que é para que você tenha um crescimento dessas bases, como a gente estava falando, tem muito dados, as empresas estão consumindo muito dados, seja na visão de BI, numa plataforma mais padrão de BI, ou que seja um lake, um data lake, alguma coisa assim, sempre vai crescer muito, porque a quantidade de dados consumidas hoje e que a gente recebe é muito grande. Então, você vai ter aí um volume de dados absurdo mesmo. Então, não tem como fugir muito disso, de pensar em questão da disponibilidade, da questão do escalonável, tá? É de extrema importância aí. E desenvolver esse gerenciamento contínuo das mudanças para que ele continue, ou porque esse processo evolua de forma saudável dentro da empresa, né? Então, estabelecer essas arquiteturas de forma segura, entender como vão ser usadas, tá? Garantir a disponibilidade do dado. Então, não adianta nada eu ter o dado lá, mas não está disponível para o meu usuário por N problemas de arquitetura, ok? A capacidade, espaço para você poder armazenar esses dados, espaço de manobra para que você não tenha, para que você possa fazer uma contenção de recursos ou minimizar os impactos que isso pode ter na sua operação, tá? E no fluxo aqui, quando a gente olha, a gente tem aqui implantação, monitoramento e manutenção, tá? Vamos falar de cada um deles um pouquinho. Então, quando eu falo aí que eu tenho implantação, eu estou falando realmente de instalação das ferramentas necessárias para que o meu usuário possa trabalhar. Então, Tableau Desktop, Tableau Server, melhores práticas, governança. Então, eu estou falando do que? De trabalhar em cima de um conjunto de ferramentas que vão suportar o meu usuário final nos desenvolvimentos que ele precisa. Então, essa parte de implantação é realmente técnica, é realmente de a gente colocar uma organização de todas as ferramentas, de tudo que eu preciso implantar, de tudo que eu preciso fazer, para que o meu usuário consiga fazer o desenvolvimento e responder as perguntas de negócio dele através das ferramentas que estão disponíveis hoje na minha organização. Quando eu falo de monitoramento, né, ele é extremamente importante aí para a gente garantir um bom desempenho na utilização dessas ferramentas que foram implantadas. Então, se eu tenho uma implantação, mas eu não tenho um monitoramento dessas ferramentas, eu não consigo avaliar como está sendo o consumo de dados pelos meus usuários. Eu preciso saber como que isso está sendo consumido. Está sendo consumido da forma correta? Eu estou disponibilizando da forma correta? Né? Então, eu preciso ter um monitoramento. Inclusive, existe o Resource Monitoring Tool da Tableau, que é para ele vai fazer o quê? Vai verificar a integridade e o desempenho de um cluster dentro do Tableau Server, tá? Para alguns pode parecer um pouco técnico, eu estou tentando ser o mais clara possível, não usar tantos termos técnicos, para que fique claro para vocês o entendimento que é o monitoramento, tá? Então depois, se alguma coisa ficou aí sem entender, vocês nos perguntem aí no final. Anotem aí, por favor. Ou se quiserem mandando no chat, também pode. Então, assim, a gente consegue monitorar aí através do próprio Tableau Server, você tem algumas ferramentas lá dentro do server de monitoramento mesmo dos dados. Então, você consegue saber quem está consumindo, quais dashboards estão sendo consumidos, o que estão visualizando. Então, de repente, você está gerando informação, publicando e não estão consumindo isso, porque isso não está aderente ao negócio, não está respondendo a pergunta de negócio que as pessoas precisam. Então tem que voltar nesse item, entender o porquê que não estão acessando essa informação, né? Então, o monitoramento é bastante importante aí.
tanto o técnico como o processual. Na manutenção, a gente está falando de manter a operacionalização mesmo, né? O olhar como que está isso, acompanhar as atualizações da Tableau. Então, vou atualizar uma versão de Tableau desktop e server para os meus usuários. Vou capacitar eles, vou fazer algum material para poder passar para eles das novas funcionalidades que a Tableau disponibilizou nessa versão que a gente vai atualizar. Então, essa manutenção é de extrema importância também para que vocês garantam aí a usabilidade da ferramenta e a evolução dos seus usuários e do teu negócio em relação ao que vai ser implantado, tá bom? Proficiência. Então, quando a gente fala de proficiência, a gente está falando aí de envolver as pessoas. Então, as pessoas sabem ver, entender e usar os dados para tomar decisões comerciais informadas, tá? Então, quando a gente fala de proficiência, a gente está falando de definir alguns programas de treinamento, avaliação, engajamento dos usuários, desenvolver práticas recomendadas. E o que seriam esses itens, né, esses tópicos aqui? Então, quando a gente fala de capacitação, a gente está falando de desenvolver a habilidade dos seus colaboradores, de engajar eles realmente nessa nova forma de olhar os dados e utilizar o dado, né? A fim de que eles vão extrair o melhor valor desse dado a partir do momento que eles já estão capacitados para desenvolver esse trabalho internamente, né? Então, se eles estão engajados, capacitados, envolvidos desde o começo, estão cientes, então entra muito um ponto que a gente vai falar em seguida aqui, que é a parte de comunidade. Então, se essas pessoas estão informadas, bem informadas em relação ao que está acontecendo na empresa e tudo mais, elas conseguem aí ter a sua capacitação, né? Não só por workshops e etc., que vocês podem fazer internamente, mas através de comunicações que podem partir lá da comunidade, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, essa nova forma de olhar o dado e, através dele gerar aí decisões mais assertivas e impulsionar os nossos negócios, depende dessa capacitação. Não adianta a gente achar que vai colocar uma ferramenta na mão de um usuário e ele vai sair desenvolvendo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não têm. Então, por isso aquela estratégia de análise lá do começo, da gente identificar os usuários chaves, para a gente olhar os perfis das pessoas, né? Quem são as pessoas que seriam mais adequadas a estar trabalhando daquela X forma ou não, dentro das nossas equipes, tá? Quando a gente fala aí de avaliação, quando a gente fala de avaliação, assim como no monitoramento, a ideia aqui na etapa de avaliação é a gente garantir que os conteúdos que foram criados sejam devidamente disseminados dentro da empresa. Então, como que eu estou distribuindo esse material, né? As pessoas que estão, que é o que eu falei, as pessoas estão consumindo dados que são relevantes, que realmente trazem esse retorno, extraem esse valor que eu preciso para o meu negócio, né? A avaliação desses conteúdos é de extrema importância, entendeu? Ou às vezes, tipo, conteúdos que eu tenho 2, 3 áreas fazendo a mesma coisa, né? Tá gerando lá o mesmo dado, 3 áreas diferentes. Para quê? Né? Vamos consolidar, vamos fechar isso numa área, essa disponibiliza e já responde de todas as áreas. Então, você consegue aí minimizar até impactos operacionais dentro da sua organização através de um processo simples aqui que a gente está passando para vocês. A gente sabe que assim, o processo em si parece simples, mas a mudança cultural e organizacional a gente sabe que não é, né? Mas o Tableau Blueprint vem aí com essa metodologia para tentar nos ajudar aí a direcionar isso dentro da sua organização, tá? Quando a gente fala de práticas recomendadas de análise, a gente está falando de capacitar os nossos usuários na análise visual, né? Qual é a melhor forma de eu chamar atenção para um gráfico? Que gráfico que eu vou usar? Que tipo de análise eu vou fazer? Conteúdo que eu vou criar? Uma padronização, cores, padronização de cores, de layout, como que eu vou trabalhar em cima disso? Então, essas práticas recomendadas envolvem bastante coisas
desse tipo, de padronização do conteúdo, de organização de um workbook, de nomenclaturas de campos. De repente, a minha área chama o cliente de customer, a outra área chama de cliente mesmo em português, a outra área chama de outro nome. E vamos padronizar essa nomenclatura aí, vamos todo mundo chamar do mesmo nome, se for o caso. Tem coisas que não vai ser cabível isso, mas tem coisas que dá para padronizar. Então a gente consegue aí fazer uma padronização não só de parte visual, como uma parte de organização mesmo dos books e que fique numa linguagem padrão para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, eu conectei numa fonte de dados de uma outra área porque eu tenho acesso, eu vou olhar aquilo ali, eu já vou entender o que está falando, eu não vou precisar ficar perguntando para as pessoas o que aquilo ali está dizendo, que campo que é aquele, porque já está numa nomenclatura meio padronizada, ok? Então, aqui na parte de proficiência é muito interessante e envolve muito o usuário. Quando a gente entra aí na parte de comunidade, tá? A gente está falando da nossa rede de usuários na organização, que vai continuar impulsionando esse entusiasmo e a adoção mesmo desse processo e aprendizado sobre a análise e a cultura de dados dentro da nossa empresa. Então, é oferecer canais de comunicação, criar oportunidades deles participarem, terem interação com essa comunidade, definir um processo de apoio para essas pessoas. Então, quando a gente está falando aí de comunicação, a gente está falando de criar uma rede de usuários interna, de compartilhamento, que eles consigam fazer esse compartilhamento e colaboração com os amigos. Então, se você tem lá uma comunidade interna sua, uma intranet, por exemplo, um blog, um boletim, você pode criar artigos com cases que vão ser distribuídos dentro da empresa. Então, isso vai trazer uma comunicação, vai mostrar um retorno de valor muito grande. As outras pessoas vão começar a se engajar também nisso, porque vão achar interessante isso de trazer um retorno, de mostrar, de divulgar dentro da empresa. Isso é muito bacana quando as pessoas reconhecem esse trabalho e se juntam para que traga esse resultado positivo. Documentar os recursos de capacitação. Então, se você está fazendo um trabalho de capacitação, documenta esse material, né? Disponibiliza esse material em algum lugar ou faça vídeos, o que for mais fácil para vocês. E aí uma questão de estratégia, de definição de como vocês querem trabalhar essa comunicação. Vai ser por e-mail, vai ser numa intranet, igual eu falei, vai criar um blog interno, alguma coisa do tipo. Tá? Então eu fico ali para a gente fica afim aí no caso de conectar essas pessoas, né? Não só os usuários chaves que estão envolvidos às vezes no primeiro processo, mas todos os demais usuários, né? Que vai criar às vezes até uma expectativa, né? A gente fica, nossa, nem vou comunicar porque senão vai criar uma expectativa no outro que vai querer também. Não, desde que por isso é importante a comunicação, porque a comunicação já vai levar essa cultura para as pessoas, né? Vai gerar esse processo de transformação dentro do ambiente, porque você leva uma cultura para as pessoas de que elas já estão cientes que, olha, a gente está começando pequeno, a gente está começando pequeno, pegando um pedacinho para poder implantar essa cultura, né? Para tentar, para fazer um ensaio de que vai dar certo. Deu certo, agora a gente vai expandindo para as outras áreas. Então, as pessoas vão criar uma expectativa, mas uma boa expectativa, né, em relação ao que vem aí pela frente, tá? Quando a gente fala de engajamento, a gente está falando desse entusiasmo de impulsionar as pessoas nesse sentido, de abraçar a ferramenta que está sendo implantada e que, por favor, né, seja o Tableau aí, né, gente? Porque é o que a gente espera, né? Que seja o Tableau desktop, Tableau server, e aí as pessoas abracem isso e a gente reforça aí essa visão da empresa em relação a toda essa transformação, essa mudança mesmo cultural dentro da empresa em relação a trabalhar orientado a dados, tá? E aí no engajamento a gente pode pensar em reuniões, vocês podem criar aí de repente fóruns quinzenais, mensais, a cada 2 meses, trimestrais e etc. E aí vocês conseguem aí compartilhar, né, transferir um pouquinho de conhecimento com as demais pessoas, o que leva aí também à evolução dos processos internos
dentro da empresa, e isso é muito interessante, tá? E deu certo para aqueles 8% que a gente viu, então tende a dar certo para a gente também. Só que, e aí aqui, deixa eu voltar aqui, a gente tem a parte de suporte, tá? Então, quando a gente entra aqui nessa parte de suporte, a gente está falando realmente assim, quando a gente começa a trabalhar, eu falei da gente começar a trabalhar pequeno, no ensaio, de repente, né? Se você não tem aí, de repente, uma maturidade muito grande dentro da sua empresa ou uma estrutura que possa trabalhar de forma mais ampla, né? Então, cada um tem que ver o seu cenário de como que vai implantar esse processo, ok? A gente tem que entender esse cenário. A Keysoft está aqui, se vocês precisarem da nossa ajuda, a gente está aqui para ajudar vocês nisso também. Então, quando a gente fala do suporte, a gente está falando que essa base de usuários minha que vai utilizar o Tableau, ela vai começar a crescer. E eu preciso entender que aqueles assuntos que a gente falou anteriormente, de ter disponibilidade, não é só disponibilidade de escalonar um crescimento de bases e usuários, tá? Eu tenho que ter também a noção de que esses usuários podem necessitar de suporte, pode ter perguntas de negócios deles que a gente vai ter que ajudá-los a responder, né? Ou necessidade mesmo de suporte técnico de uma ferramenta, tá? E quando esse usuário ele tem que responder fazer alguma coisa e ele não consegue ajuda, esse usuário vai ter um retorno negativo. Por quê? Porque ele não vai adotar essa cultura mais. Ele vai começar a se desligar dessa cultura, né? Então, é muito importante a gente estar com essa preocupação com o usuário final, de ter um subsídio para ele, de ter um suporte para ele, tá? E ter uma definição de um processo de encaminhar esse suporte para alguma área que vai dar esse suporte para ele e entender as necessidades dele e ajudá-lo a resolver o seu problema, tá? Dentro desse cenário de suporte, a gente consegue ainda ter aí e visualizar oportunidades. Então, por exemplo, eu vi lá que a gente está tendo de repente, se a sua empresa tem uma ferramenta de chamados, por exemplo, estou tendo muito chamado referente ao Tableau, referente a X situação, a tal assunto que o pessoal está com dificuldade de fazer um X campo calculado lá, um tipo de cálculo. Pô, vamos montar um vídeo desse cálculo? Vamos ver lá com a consultoria, com a Keysoft, se eles têm esse vídeo, né, lá no canal deles do YouTube. Será que eles têm alguma coisa lá? Ou algum outro lugar, ou no site da Tableau, eu tenho um link de referência dessa necessidade que eles têm. Pô, vamos publicar lá na nossa intranet, vamos lá no nosso grupo de comunicação, na nossa comunidade, vamos divulgar lá. Isso aqui a gente já vai resolver o problema de 10 pessoinhas que estão me acionando com o mesmo tipo de dúvida. Então, eu consigo aí gerenciar isso, entender oportunidades não só de suporte, mas de negócio. De repente, tem pessoas que estão me acionando para poder gerar alguma base nova, algum suporte em relação à fonte de dados, que eu preciso que disponibilize outro tipo de dado para mim, que o que tem lá não está me respondendo. Então, eu consigo achar novas oportunidades de negócio, entender com essa área de negócio, qual é a necessidade dela. Eu consigo gerar novos negócios, novas oportunidades internas e trazer valor e retornar valor para a minha organização, ok? Para que tudo isso que a gente falou aconteça, a gente tem que ter aqueles pilares muito bem definidos, né? Muito bem orquestrados e organizados. Então, eu preciso ter determinada aí as funções, controles e os processos aí para governar os meus dados e os conteúdos que estão sendo publicados. Eu preciso estabelecer um modelo de governança, tá? Centralizado, atribuído e autônomo, e que evolua ao longo do tempo, tá? Eu preciso ter esses dados confiáveis, eu preciso garantir a confiabilidade desse dado, eu preciso ter certeza que não tenha divergências nas informações que eu estou divulgando, tá? A governança é de extrema importância aqui, tá? Então, a gente precisa ter uma atenção bem grande. A governança tem sido um ponto muito forte aqui, que vem sido reforçado em todo o processo, tá? Então, esse é o pilar. Eu preciso ter os dados confiáveis e a governança muito bem estruturada para que eu possa. A governança, quando eu falo, é de Tableau mesmo, tipo, eu vou definir
quem são os grupos que podem acessar X painel, eu vou definir quem são as pessoas que podem acessar, quem vai só visualizar, quem vai editar um dashboard na nuvem, quem vai conectar uma fonte na nuvem usando lá a licença Explorer, tá? Quem vai ser só um usuário viewer, que vai só ter visualização no meu Tableau Server, quem vão ser os meus usuários chaves que vão usar o Tableau Desktop para desenvolvimento, né? Então eu preciso fazer uma definição disso antes, né? Para não deixar isso, depois, agora vamos ver quem vai fazer. Não, já define antes quem que vai usar, quem que vai ter licença desktop, quem que vai ter licença Tableau Server para visualização ou para exploração de dados na nuvem, ou no Tableau Online, né? Então, a gente precisa definir essas coisas de governança antes, tá? Quem possui aí, por exemplo, governança do Tableau Server envolvendo AD, até fica mais fácil, porque você pode criar tudo no AD e levar para o Tableau Server. Então, você mudou no AD, já atualiza lá no server. Então, fica muito, muito produtivo, ao invés de só criar os grupos lá dentro do Tableau Server, tá? Então, se todos não entenderem o que eu estou falando aqui, depois a gente pode entrar nesse ponto aí, vocês me falam em seguida, tá? Então, assim, a gente precisa definir esses pontos, tá, pessoal? A gente precisa entender. A Tableau, ela... Então, esses dois aqui são as bases para a gente começar a fazer alguma coisa, ter a confiabilidade do dado e a governança muito bem definida, tá bom? Que entra lá naquele ponto de estratégia de análise que a gente começaria a trabalhar, tá bom? Então, assim, é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui um Excel, tá? Eu vou só tirar aqui o meu a tela toda para compartilhar com vocês. Naê, tá dando para ver o Excel? Dá para ver sim. Tá. Então, aqui nesse Excel, o que que a Tableau... Isso aqui está disponível, inclusive, pessoal, lá no link da Tableau. Se vocês procurarem lá no site da Tableau sobre Tableau Blueprint, tá? Tem um link que explica tudo para vocês, tá? Tem um passo a passo, tem as explicações, tem todas as informações que vocês precisam também para poder trabalhar com essa metodologia, ok? Então, aqui eu vou ter aquele mapinha, vou ter o desenho do meu mapinha. Eu tenho aqui uma estratégia de análise, tá? Então, aqui, para a gente definir a estratégia, ó, eles já criaram para a gente, tá? Então, já facilitaram a nossa vida aí, eles já criaram toda uma estrutura para a gente poder começar a iniciar, a ter um norte dentro da nossa organização aí de como trabalhar. Ó, pesquisa de arquitetura, funções e responsabilidade, tá? Então, aqui, qual é o tipo de licença, se existe alguma quais as fontes de dados que vão ser usadas, se são baseadas em arquivos, se estão na rede, se é um banco de dados, pesquisa de dados e análise, tá? Então, eu consigo aqui, ó, quais os problemas e perguntas de negócio precisam ser respondidas, tá? Então, tem aqui, ó, Tableau já facilitou a nossa vida aqui, ó, já direcionou a gente aqui super nessa questão do Tableau Blueprint aqui, tá? Que mais que a gente tem aqui, ó? Governança de dados e conteúdos, casos de uso e fonte de dados, os usuários do Tableau, ó, tem até um Excelzinho aqui para organizar as nossas coisas, tá bom? Então, aqui a comunidade, tá? Algumas sugestões de plataformas, de certificados, algumas coisinhas que eles colocam aqui, tá? Sobre cada ponto do que a gente estava falando. Então, a própria dentro lá tem esse link, tá? Com esse Excel lá dentro no site da Tableau. Então, vocês conseguem pesquisar, se vocês derem uma googada aí e procurar aí Tableau Blueprint, vocês vão achar aí dentro do Tableau já essa planilha lá, esse link para essa planilha, tá bom? Mas a gente pode passar para vocês também depois. É isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês por ter participado aqui com a gente desse webinar, tá? Espero que tenha... Eu sei que eu falei um pouco rápido, é muito conteúdo para passar para vocês e a gente queria passar tudo, tá? Não queria deixar nada para depois e quebrar o sentido aqui. A ideia é passar para vocês como essa metodologia pode ajudar vocês no dia a dia. Então, eu espero que vocês consigam implantar alguma coisa e a gente vai abrir
para perguntas aí nos próximos 10 minutos e fiquem à vontade. Leia, a gente já tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Ele perguntou o seguinte: como garantir ao usuário que os dados dos dashboards estão corretos em relação às fontes? Tá. O que acontece? Quando a gente faz qualquer tipo de projeto, né, aí envolvendo dados, como que você garante a confiabilidade? Quando você entra no processo de homologação, né? Então, muito provavelmente, antes de você publicar uma fonte de dados no Tableau Server ou no Tableau Online, você vai validar esse número antes. Então, esse é o nosso norte, né? O nosso caminho. Então, geralmente, num projeto de qualquer dado, você vai fazer uma homologação. E nessa homologação você vai ver se esses dados estão coerentes com os valores que ele tem. E uma vez estando certo, dificilmente isso vai dar errado, a não ser que você tenha um problema de estrutura da base mesmo, do seu processo de carga, alguma coisa assim, que possa estar interferindo em algum valor, tá? E te falo, o usuário final, ele é muito esperto. Ele já está tão acostumado a lidar com aquele número que qualquer coisinha fora da vírgula, ele já fala: olha, tem 1 centavo aqui fora da vírgula. Eu lembro desse número do mês de janeiro que tinha 1 centavo ali e não está aparecendo. Eles são muito críticos em relação a isso. Então, assim, mas independente disso, você consegue garantir dessa forma. Hoje seria esse, né? Tipo, a homologação mesmo. Homologou, tá tudo certo, e manter aquele processo que eu falei de manutenção. Então, você tem que estar voltando nessas fontes ou nos usuários, no que está sendo publicado, e dando uma olhada de vez em quando, né? Para ver se não está tendo nenhum problema, para justamente não pegar esse tipo de situação. Outro ponto que também você pode usar como homologação é você tem lá os dados que foram homologados. Então, você pode gerar algum dashboard pronto e deixar como homologação. Deixar ele lá, uma pasta que você tenha, ou no Tableau Server, ou um dashboard local para o usuário, onde ele possa comparar esses números, né? Quais os números que eu tinha, quais os números que eu tenho. Quando você migra isso para uma plataforma automatizada, você não vai mexer mais no Excel, né? Você não vai mexer mais lá no operacional. Então, você não vai poder ficar comparando todo mês, fechando o número no Excel para poder comparar se o tabu está certo. Não, isso aí você faz num período, né? Você determina um período de homologação aí, faz 1, 2 meses de acompanhamento, tá tudo ok, tá tudo acompanhando certo, os relatórios que são feitos manuais estão batendo com o que está no tabu, tudo, tá tudo perfeito, bateu as bases de dados, tudo, fechou, aí é a vida que segue, tá? Certo, nós temos outra pergunta aqui da Kelly e é sobre o preenchimento da planilha. Ela está perguntando se recomendavam preencher em grupo, porque ela tentou fazer sozinha, mas não é possível. E ela sentiu que se passar por equipe não vai ser tão produtivo. Entendi. O ideal é vocês definirem mesmo um fórum, né? Não pode ser, não necessariamente por equipe, né? Mas você ter um fórum específico para fazer essa análise inicial aí, para preencher essa planilha. Então, fazem esse grupo inicial e separa pelos tipos do que vai ser feito. Não tenta fazer tudo de uma vez, né? Então, por exemplo, você tem ali, a gente tem, deixa eu voltar aqui na nossa planilha. Então, vamos pegar aqui uma parte aqui, deixa eu ver. Por exemplo, ó, a parte de governança. A parte de governança, geralmente quem cuida da parte de governança é o pessoal de infraestrutura, né? Então, você vai chamar a equipe lá. Hoje aqui a gente tem o nosso fórum que está trabalhando com essa transformação dentro da nossa empresa aí para orientar ela a dados. Então, a gente vai pegar esse nosso fórum, vamos trazer o cara de infra que cuida disso e vamos falar com ele. Como que está o gerenciamento dessa fonte? Como que a gente está trabalhando? Quem são as pessoas que têm acesso, tal? Faz essa definição. Fechou essa definição? Show, beleza. Em algum momento. Vou ver aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui. Esse não. Esse aqui é bom. Pesquisa de arquitetura, por exemplo. Eu preciso saber do hardware. Também é pessoal provavelmente de infra.
Deixa eu ver aqui, deixa eu achar um aqui que seja mais outro que seja diferente. Dados, tá? Então, por exemplo, qual tecnologia de banco de dados a gente está usando? Quem são essas fontes de dados? São arquivos? São o quê? Então, aí é uma conversa que você vai ter que ter, primeiramente, com o usuário, certo? Por exemplo, aqui. Então, nesse bloco aqui, ó, esse bloco de dados, eu tenho algumas áreas que eu vou ter que falar, por exemplo. Então, quando eu falo do dado, eu estou falando do usuário. Então, o usuário vai ter que me dizer quais os dados que eles usam. Né? Então, hoje, a fonte de dados deles é em Excel, é em banco de dados, as fontes deles é de quais sistemas que eles usam, tal. Então, você vai entender esse cenário primeiro com o usuário. Entender o cenário com o usuário, do que ele trabalha, do que ele tem hoje, né? Aí sim você vai levar para esse outro ambiente que é falar quais as tecnologias que eu tenho, tá? Então, quando você já está num processo que você pegou uma área específica, tá? Isso eu estou falando se você já pegou uma área para desenvolver esse tipo de coisa. No geralzão, aqui você já vai definir somente as tecnologias, aí você vai chamar só, por isso que eu falei de dois cenários, né? Tem um cenário em que você vai trabalhar com o usuário e você tem um cenário em que você vai trabalhar com cara de tecnologia, porque você vai entender quais as tecnologias que você tem hoje disponíveis, o que você tem nesses bancos de dados, se é local, se é nuvem, o que hoje é armazenado na empresa, quais as políticas de acesso, o que vocês têm lá de registro, o que são esses dados. Então, aí é entender o que hoje a minha empresa disponibiliza em geral, para a corporação, para a organização toda. Então, isso quando você olha de um patamar de cima para baixo, de olhar do todo, né? E quando você olha no nível de uma área usuária que está sendo implementado essa metodologia nessa área em específico, aí você vai olhar no nível do usuário para ver o que desse geral se adequa ao usuário e o que não adequa, o que é possível fazer e inserir ele nesse cenário, tá? Eu não sei se consegui ser claro o suficiente aí para você. Ela falou que sim, e Tá agradeceu. ótimo. Eu E que nós agradeço. temos, nós temos outra pergunta, é do Evandro, e ele está Uhum. perguntando assim, se essa metodologia não completa os passos que envolvem uma arquitetura, que, por exemplo, de DW e modelagens. Complementa sim. Então, assim, hoje, quando a gente fala de BI aí, né, que você está falando da arquitetura de DW e modelagem, ela, na verdade, assim, ela está dentro de uma parte aqui desse processo, né? Ela vai entrar justamente aqui dentro dessa parte onde eu tenho os dados aqui, por exemplo, software, rede, a disponibilidade, plataforma de hardware. Então, toda essa parte de arquitetura aqui vai estar envolvida. Se você tem aí um DW e a modelagem, é que quando você fala de DW e modelagem, a gente está falando de que eu fiz um desenvolvimento para disponibilizar o dado de alguma forma para o meu usuário final. Então, a gente fez toda a modelagem e disponibilizou lá o dado tratado já de uma melhor forma para o meu usuário final desse dado modelado aí. Então, ele vai estar inserido dentro de algum lugar aqui. Então, eu posso ter usuários que vão estar usando alguma automação só. Então, posso ter usuários que vão estar conectando direto num banco de dados. Eu posso ter, vamos dar um exemplo aí, por exemplo, você tem uma equipe interna que é de uma equipe, por exemplo, de justamente de suporte interno. Então, às vezes tem uma ferramenta específica de chamados. Então, às vezes esse cara não entrou dentro de um projeto de BI, né? Às vezes o cara não está dentro de uma modelagem, né? Porque não faz sentido para o negócio aquilo, é só um monitoramento de chamados. Então, é uma automatização. Então, esse cara não vai ficar fora desse processo, né? Esse cara vai entrar nesse processo onde eu vou ter um painel de monitoramento, por exemplo, dos chamados, né? Vou ter um lead time lá, um painel de lead time para saber os chamados que estão estourando, o que está na fila, o que é importante. Então, esse cara já não entra na modelagem, mas entra aqui dentro. Então, a modelagem, o BI, entra dentro desse escopo aqui também.
tá? Porque daí você vai, mais uma fonte de dados que você tem aí para administrar ou para fornecer dado para os seus usuários. É claro que se o usuário na ponta precisa de mais informação, responder perguntas de negócio que hoje ele está tratando de repente no Excel, né? E de repente essa informação realmente não tem banco de dados, não tem no sistema da minha empresa. Então eu tenho que pensar já em como ajudar esse usuário lá na frente, numa automação desse processo dele, para gerar de repente dentro do meu DW conectar mais uma caixinha lá dentro do meu DW referente ao processo dessa área, né? Fazer um data mart dessa área de repente, porque ela usa Excel, usa fontes que não estão disponíveis de repente dentro da minha própria organização. Mas entra aqui dentro desse processo, tá? Entra dentro de toda a parte aí que a gente vai fazer de levantamento, entendimento dessas necessidades para poder evoluir aí. Imagina, obrigada a você. Bom, por enquanto não temos mais perguntas. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, acho que não, Leia. Acho que a gente pode finalizar. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente vai disponibilizar depois a gravação desse webinar no nosso canal no YouTube. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Eu vou deixar o nosso contato na tela também. Vou só agradecer aqui, muito obrigado a todos, obrigado pelas perguntas, foram muito interessantes as perguntas de vocês. Agradeço a atenção e a disponibilidade em participar aqui com a gente, e que venham outros. Fiquem de olho aí no LinkedIn, nas redes sociais da Ksoft, e vem outros webinars por aí, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, e se precisar da Ksoft, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição para ajudar vocês trilhar essa jornada aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.